Muitos espíritos ficam presos aqui na Terra. Por quê? Parece que existem espíritos que acabam ficando à residência em que viveram, ao local de um acidente ou ao local de sua morte. Qual é a razão para essa ligação persistente? Quais emoções experimentei? Quais são as implicações disso? Por que não podem ser resgatados? E como podemos evitar cair nessa situação? Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish, and Hebrew. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Como já ouviram falar, existem pessoas, que ao morrerem, seus espíritos ficam presos aqui na Terra, em algum lugar. Por exemplo, em sua própria casa, em seu trabalho, ou em algum lugar onde eles viviam enquanto vivos. Esta questão pessoal, relacionada ao espírito ficar retido na superfície terrestre, infelizmente, é relativamente comum. Muitas pessoas se perguntam após nossa passagem para o além, algum parente já desencarnado vem nos buscar. Observe que tudo depende do nosso merecimento e do nosso estado mental após a desencarnação. Esse estado mental é grandemente influenciado pela forma como conduzimos nossa encarnação aqui na Terra. Além disso, este vídeo trata dos espíritos que permanecem aqui, não dos que ocasionais saem do umbral e vêm nos obsediar, o que também é possível em alguns casos. Bem, os espíritos que ficam retidos na superfície terrestre são aqueles que após a desencarnação, encontram dificuldades significativas para se libertarem das realidades que experimentavam enquanto vivos, sendo muitas vezes pessoas muito apegadas ao materialismo. Como resultado, esses espíritos permanecem juntos, grudados ao corpo físico após a desencarnação, chegando até mesmo a acompanhar o processo de sepultamento do seu corpo físico no túmulo. Só é possível desvincular-se quando o corpo físico finalmente se deteriora completamente. Assim, esses espíritos frequentemente tentam retornar à sua residência, e em muitos casos, conseguem fazê-lo. Esse retorno aumenta a complexidade da situação, pois eles acreditam estar ainda encarnados, vivos, e não compreendem por que seus entes queridos não interagem com eles, permanecendo ligados psicologicamente aos vivos. Isso intensifica seu sofrimento e confusão mental. Como mencionado anteriormente, uma vez que esses espíritos conseguem se desvencilhar do corpo físico, eles geralmente tentam voltar para casa. Em casa, podem permanecer próximos aos vivos, tentando se comunicar, ou podem seguir rotinas familiares, como faziam quando estavam vivos. Saindo do lar, dirigindo-se ao emprego ou a locais de lazer, ele não percebe sua desencarnação. Alguns podem até vagar por regiões desconhecidas, o que apresenta um sério desafio. Tem até aqui no canal, um vídeo sobre a psicografia de uma enfermeira que se acidentou, e ela já foi sem vida para o mesmo hospital onde trabalhava, e no entanto, ela ainda achava que estava viva, tentando interagir com colegas de trabalho e pacientes, sem conseguir êxito. Deixarei aqui abaixo na descrição desse vídeo,
o link para que você entenda melhor essa situação. Outro desafio significativo pessoal é devido a esse desequilíbrio mental. Esses espíritos mantêm a crença de que ainda possuem necessidades físicas, como fome, sede, e desconfortos, como vícios que tinham quando encarnados. Experimentam crises de privação e anseiam por relações íntimas, sexuais, sentindo todas as sensações de um ser encarnado. Para satisfazer essas necessidades, os espíritos estabelecem conexões com seres encarnados, geralmente aqueles com gostos e hábitos semelhantes aos seus, com a mesma afinidade. Assim, passam a extrair os fluidos dos alimentos, da água, das substâncias tóxicas, do álcool, e das atividades sexuais da pessoa viva. A pessoa encarnada, inconsciente disso, acaba atendendo às necessidades do espírito, iniciando assim um processo obsessivo. Muitas vezes, essa conexão é tão intensa que o obsessor, o espírito preso à crosta terrestre, começa a influenciar ou até mesmo controlar os pensamentos do obsediado, uma pessoa encarnada. Como resultado, o obsediado passa a buscar continuamente o que traz prazer ao espírito que o está. No entanto, um espírito que fica retido na superfície terrestre não era necessariamente materialista quando encarnado. Existem outras causas para essa condição de aprisionamento. Com frequência, pessoas que morrem de forma súbita, o chamado ou morrer na hora, não percebem que desencarnaram, pois seu perispírito é abruptamente separado do corpo físico. Se esse espírito tiver méritos e as condições possíveis para um resgate imediato, ele será resgatado logo após a desencarnação. No entanto, se isso não for possível, ele tentará retornar ao seu lar. Caso a desencarnação não tenha ocorrido em casa, ele permanecerá no local e enfrentará as mesmas situações discutidas neste vídeo, que são inerentes ao aprisionamento na superfície terrestre, independentemente da causa que o tenha originado. Contudo, pessoal, há ainda algumas outras razões para esse aprisionamento, por exemplo, o ceticismo em relação à existência após a morte do corpo físico. Pessoas que têm convicção de que nada persistem após o falecimento do corpo físico, não conseguem compreender que continuam vivas após a morte desse corpo. Essa situação, que essa pessoa negou firmemente enquanto estava encarnada, causa uma grande confusão que impede que o espírito dessa pessoa exerça a verdade e a nova realidade que se revela diante deles. Outra circunstância que também pode resultar no aprisionamento do espírito na superfície terrestre é o fundamentalismo religioso. Durante a encarnação, a pessoa reafirma sua fé no céu, no inferno, e na inexistência da reencarnação. Quando esse espírito desencarna, acredita que merece a salvação, que deveria estar no paraíso, conforme sua crença religiosa. No entanto, não encontra o cenário esperado, pelo menos ainda não, pois, em algum momento, estaremos nos planos celestes, que na verdade, referem-se a esse paraíso. No entanto, como esse espírito não se percebe no paraíso, pregado e ensinado por sua religião, o que sempre acreditou que existia, passa por uma grande perturbação mental, o que também o impede de perceber uma nova realidade. Agora, pessoal, é crucial entender que nenhum espírito, ninguém sofre eternamente. Chega um momento em que esse espírito percebe sua nova condição, a de desencarnado, e então, pode ser resgatado após compreender sua situação e se arrepender dos erros cometidos. No entanto, o mais importante,
Caso você queira saber se um ente querido desencarnado está retido na superfície terrestre, é orar por ele, pensar nele com amor, deseje que esteja bem, feliz e consciente de sua situação, porque todos esses sentimentos chegam até eles. Se estiverem retidos, suas orações e pensamentos amorosos os auxiliarão a recuperar a consciência. Já os pensamentos negativos de dor, sofrimento e ressentimento podem agravar a situação, retardando a recuperação da consciência e do resgate. E como podemos evitar essa condição quando desencarnamos? Como podemos evitar ficar retidos na superfície terrestre? É de extrema importância que pratiquemos a reforma interior, que frequentemente estudemos o Evangelho e que nos aprofundemos no estudo da espiritualidade, para adquirirmos conhecimento das realidades espirituais e da nossa realidade após a desencarnação. Suas orações e pensamentos amorosos os auxiliam a recuperar a consciência. Já os pensamentos negativos de dor, sofrimento e ressentimento podem agravar a situação, retardando a recuperação da consciência e do resgate. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar para mais pessoas entenderem a espiritualidade, porque só assim essas pessoas irão compreender a vida após a morte. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.